Nesse vídeo, vamos tratar dos crimes de massa. Então, os crimes de massa e a sua dimensão jurídica. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, inicialmente, a sociedade apresenta-se como uma instituição modeladora do caráter de cada cidadão, oscilando entre Frei Galvão, Fernandinho Beiramar, denunciando a falta de interesse de estudo da vítima, num contexto de ressocialização decorrente de traumas geradores da vitimização do criminoso. Então, esse primeiro discurso parece desconexo, mas nós encontramos dificuldades de classificar os crimes quando se trata da análise da vítima. Por que surge essa dificuldade? Porque a política criminal, ela se preocupa somente em selecionar aquelas condutas dentro de alguns padrões e tornar essas condutas ato ilícito, tornar crime ou contravenção. Então, essa primeira ideia aí, ela se preocupa só com a conduta, com o padrão de conduta. Não há preocupação com a vítima. Depois vem o que? A sociologia criminal estuda a conduta, estuda os efeitos, mas só para o criminoso. Uma preocupação direta com o criminoso. A criminologia também se dedica muito ao agente, o criminoso, ao criminoso enquanto pratica a conduta, depois que pratica a conduta. E a vítima acabou até criando uma parte da criminologia dedicada à vítima, que é a vitimologia. A vitimologia, inicialmente, ela teve uma grande preocupação e uma grande parte do seu conteúdo se volta ao estudo da vítima na composição da execução do crime, ou seja, a contribuição da vítima para que o criminoso pratique aquele crime, até quanto ela contribuiu para a ocorrência do crime. Então, em prol do criminoso. A vítima sozinha estudar os seus comportamentos, as suas condutas, durante e depois, numa previsão de ressocialização também da vítima, essa preocupação não existe. O direito penal, que deveria ter essa preocupação, ele trata a vítima como sujeito passivo. Como sujeito passivo, e só isso. A contribuição da ocorrência na prática criminosa só conta com a conduta, com a tipificação e com a figura do autor, do agente, o autor do crime. Então, a preocupação das ciências que estudam esses fenômenos criminosos aí é praticamente com a vítima. Roberto Lira já chamava atenção para isso daí, né? Que a vítima ele dizia que a vítima era muito mais importante do que o criminoso. Né? Por quê? Porque a excessiva preocupação do direito penal com o tipo penal e com a figura do criminoso. As punições também entrariam aí. Então, conduta, punição e criminoso. Por que essa preocupação? Quanto que a vítima que sofre todo o endereçamento lesivo do crime. Então, isso é muito importante chamar a atenção. Então, às vezes, a qualidade da vítima. No infanticídio, o que pode ser a vítima? Certo? O nascente ali, né, que poderia ser a vítima. Então, no nascituro ali, ele está prestes a nascer. Então, o produto da concepção, vamos colocar assim. Certo? Que é como o direito penal coloca. Por que a gente está falando sobre a valorização da vítima? Porque quando eu trato de crimes de massa, o maior problema é precisar quais seriam os crimes de massa. Porque já começa uma confusão sobre o crime de massa. Então, a ideia inicial da mutação da essência do conceito de crime de massa. Então, começa a surgir uma confusão aí. A disponibilização de algumas definições, porque a ideia de massa remete ao conjunto de pessoas. Então a pessoa vai lá, pratica um homicídio na escola de Suzano.
Foi um crime de massa? Não. Foi um crime em massa. Certo? Em massa. Então, atingiu um grupo de alunos ali, pessoas da comunidade local da escola, que foram mortos ou foram lesionados por conta dessa atitude. Então, foi em massa. Porque o crime de massa, ele precisa do estudo da vítima. Então, quem pode ser a vítima aí? Quem pode ser a vítima do crime de massa? O crime de massa, então, ele requer o quê? Ele requer também o conjunto de elementares para constituir um crime de massa. E a gente começa falando que o crime de massa, muitas vezes, é utilizado como sinônimo do crime de lesa humanidade, ou crime contra a humanidade. Então, os crimes contra a humanidade, do direito penal internacional. A conduta, então, marcada pelo ataque generalizado ou sistemático contra os direitos humanos de qualquer agrupamento de população civil. Essa é uma definição do crime de lesa humanidade ou crime contra a humanidade. O plano mais lúcido convoca a teoria geral do delito para trazer uma classificação de vítimas, perdendo também uma análise na criminologia. Então, o direito penal e a criminologia para dizer o quê? Que a vítima pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, pode ser um grupo de pessoas, podem ser pessoas indeterminadas, um grupo então indeterminado. Então, pode ser. Então, nesse primeiro momento, nós temos o quê? A identificação entre o crime de massa e o crime lesa humanidade. Então, com essas características, a gente vai avançando aí, e é importante registrar que muito festejado foi o tratamento de direito penal realizado sobre as diversas óticas de punição ou do delinquente, restando para a criminologia a função de estudar todos da companhia da vítima. Quem que são todos aí? O criminoso e a vítima. E às vezes o direito penal, como dizia lá Battaglini, há uma diferença entre vítima e sujeito passivo. Porque no crime de furto, se o bem estiver nas mãos, por exemplo, do possuidor e for furtado, quem é a vítima? A vítima é o dono. Então está na mão do empregado, a vítima é o proprietário, a pessoa funciona como objeto próximo ao crime, o objeto furtado, e ela fazia o quê? A posse ou a detenção, ele mantinha a posse ou a detenção do bem. Então, essas ideias aqui, envolvendo a unidade estatal, porque os crimes de lesa humanidade, na verdade, eles acontecem dentro do território. Então, o Saddam Hussein, que perseguiu os xiitas e os curdos, ou a outra perseguição do Slobodan Milošević, da Iugoslávia, que perseguiu uma parte do povo lá também, a perseguição famosa de Hitler contra ciganos, judeus e outras classes minoritárias, são as grandes e emblemáticas situações mundiais de perseguição de crime contra a humanidade. Aí esses crimes contra a humanidade também acumulam os chamados crimes de guerra. Então os crimes de massa podem ser crimes contra a humanidade e crimes de guerra no direito internacional. Isso é bem importante. Que esses crimes, na verdade, eles acontecem dentro do território e eles são punidos na esfera do direito internacional. Embora tenha acontecido no Iraque, tenha acontecido na Iugoslávia, Instituto Iugoslávia, tenha acontecido na Alemanha, a punição dos agentes do Hitler se deu em todos os lugares do mundo, inclusive a sua perseguição, certo? Então aqui nós temos o quê? Que registrar essas duas vertentes. Por esse número de vídeo era isso, e esse assunto vai seguir.